As principais cidades da Ucrânia são atingidas com explosões devastadoras. Este foi o momento em que a Rússia deu início à guerra. Uma invasão que Vladimir Putin chamou de Operação Militar Especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Quem quer que tente interferir em nossas ações ou ainda fazer ameaças a nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e trará consequências nunca vistas na história. O objetivo imediato do Kremlin era cercar Kiev e eliminar a liderança ucraniana. Mais tarde, naquele mesmo dia, forças especiais russas tomaram uma base aérea nos arredores da capital. A CNN estava lá quando tudo aconteceu. Within the past few seconds, just before you came to us, they were engaged in a firefight, presumably with the Ukrainian military, which says it is staging a counter-offensive. Alguns analistas previram que tudo acabaria em apenas 3 dias e pareciam estar certos, mas não estavam. Em 48 horas, forças especiais ucranianas inutilizaram uma base militar aérea, a primeira de uma série de derrotas. E, de repente, a estratégia russa de impacto e medo foi amenizada pela resistência ucraniana, que teve o presidente Volodymyr Zelensky como seu principal porta-voz. Em entrevista à CNN de um bunker em Kiev, ele afirmou que a invasão russa não era apenas sobre a Ucrânia. É muito importante que as pessoas entendam que, apesar da guerra estar ocorrendo na Ucrânia, ela trata essencialmente dos valores da vida, como a democracia e a liberdade. Portanto, esta guerra é para todo mundo. Enquanto ele falava, milhões de ucranianos fugiam para a Polônia com medo de um ataque russo. O maior e mais rápido surgimento de uma crise de refugiados em décadas, de acordo com as Nações Unidas. Enquanto a Rússia avançava, famílias eram separadas e homens permaneciam para lutar, apesar de seu futuro incerto. So this is goodbye. Os que ficavam para trás buscavam abrigo no subsolo. O metrô ficou lotado de idosos e vulneráveis, todos com medo do desconhecido. No dia 10 de março, a Rússia avançava para a capital, mas nem tudo correu de acordo com o planejado. Uma coluna de veículos russos com 64 quilômetros de comprimento estava parada ao norte de Kiev, exposta a unidades móveis ucranianas com drones e mísseis antitanque. A Rússia se viu então sofrendo grandes perdas. Mas só quando as tropas russas foram forçadas a recuar é que as perdas humanas vieram à tona. Evidências de tortura, execuções e valas comuns foram expostas. As forças russas haviam violado os direitos humanos e cometido crimes de guerra. A cidade inteira virou uma cena de crime. For us, the best motivation is justice. Na primavera, o foco russo mudou para as regiões de Luhansk e Donetsk, que seriam o objetivo original da operação especial de Putin. Os objetivos da Rússia no leste têm como preço o assombro e o sofrimento dos civis. A cidade de Mariupol foi atacada e bombardeada por 2 meses. Autoridades locais estimam que 20 mil pessoas morreram, muitas outras fugiram. Soldados no complexo metalúrgico de Azovstal viraram símbolo da resistência ucraniana. Eles foram atacados por mar, terra e ar, mas resistiram por semanas, negando rendição. De forma gradual e sem remorso, as forças russas avançaram na região de Donbass, mas também sofreram imensas baixas. O Pentágono estima que sejam mais de 70 mil. Autoridades ocidentais dizem à CNN que os russos estão sofrendo para compensar as perdas de homens e munição. E com as novas armas de precisão e longo alcance dos Estados Unidos e aliados, a Ucrânia começou a avançar sobre o inimigo, especialmente no sul. Mas consequências dessa guerra ultrapassam as fronteiras dos países envolvidos. Os preços dos alimentos dispararam pelo mundo. E a Europa, tão dependente do gás russo, está diante de um inverno sombrio. E a perspectiva da tão esperada paz ainda permanece muito distante. Um dia depois do governo federal anunciar o cronograma de imunização infantil contra a Covid-19, o presidente voltou a criticar a vacinação de crianças. Numa entrevista, ele disse que não vai vacinar a filha e acusou os técnicos da Anvisa de terem interesse em liberar a vacinação. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada.
e insinuou que os técnicos da Anvisa têm interesse na aprovação da vacina. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil, que não estão. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde voltou atrás na decisão de exigir prescrição médica para vacinação infantil, que não será obrigatória. A previsão é que a imunização comece em 10 dias. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 ou 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, 311 crianças de 5 a 11 anos morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. Na entrevista, o presidente da República falou sobre possíveis efeitos colaterais da vacina e sugeriu que a população procure conselhos, mas não necessariamente de médicos. Converse com os seus vizinhos. Quanto garoto contraiu o Covid e não aconteceu absolutamente nada com ele? As declarações do presidente foram rebatidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em uma nota de repúdio, que não cita o nome de Bolsonaro, os médicos afirmaram que a população não deve temer a vacina, mas sim a doença que ela busca prevenir. E que a vacina previne a morte, a dor, sofrimento, emergências e internação em todas as faixas etárias. E que negar este benefício e desestimular a adesão dos pais à imunização dos seus filhos é um ato lamentável e irresponsável que, infelizmente, pode custar vidas. A inflação atingiu em junho 0,67% aqui no Brasil. É o maior índice desde junho de 2018. Os dados divulgados pelo IBGE, que através do IPCA, que é a inflação considerada oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nos últimos 12 meses, acima de 2 dígitos, 11,89%. Expectativa agora do Banco Central, há muito elevar a taxa Selic. Nós tivemos na última reunião no Copom mais uma elevação, mas ainda não houve o reflexo em relação à inflação aqui no Brasil, que continua em alta. Nós temos agora, nesse ano de 2022, até agora, de janeiro a junho, o índice de 5,49%. Tudo indica, então, que o Brasil deve fechar o ano de 2022 também com uma inflação acima de 2 dígitos. Em relação aí aos últimos 2 dígitos, 10 meses, então, a inflação já está acima de 2 dígitos no país, algo que não acontecia em 20 anos. Entre novembro de 2002 e novembro de 2003. São 20 anos, portanto, e uma sequência aí agora, nós temos aí 10 meses na casa de 2 dígitos. Ainda nós temos a pressão dos alimentos, a pressão dos combustíveis, alimentos consumidos fora de casa agora também. Claro que a inflação não é um fenômeno apenas brasileiro, é a maior dos Estados Unidos, da Europa. O premier britânico Boris Johnson deixa agora o seu cargo também por questões econômicas. É a maior inflação do Reino Unido, de fato aí de 2 dígitos de décadas, mas de qualquer forma a gente sabe dos efeitos negativos aqui no país, a inflação que corrói o salário dos trabalhadores, não há uma recomposição à altura e cada dia que vai ao mercado o trabalhador brasileiro percebe que o carrinho mais vazio e cada vez mais caro. O desemprego no país atingiu 11,1% da população economicamente ativa durante o primeiro trimestre do ano. Quase 12 milhões de brasileiros estão à procura de trabalho. Número estável em relação ao quarto trimestre do ano passado, segundo dados do IBGE divulgados hoje. E um levantamento global revela que a taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as 10 maiores do mundo neste ano. André mora em São Luís do Maranhão. Cansado de procurar emprego, resolveu trabalhar por conta própria. Eu consegui fazer um pequeno negócio, uma pastelaria na rua mesmo, na rua de casa. E eu mesmo faço o produto e vendo, né? Dá para pagar algumas contas, como a água, a energia, dá para fazer, dá para pagar. A cada dia que passa, conseguir o ganha-pão parece mais difícil. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o Brasil gerou 136 mil empregos com carteira assinada no mês passado.
número bem inferior ao registrado em março de 2021, o pior mês da pandemia, quando foram criados 153 mil empregos formais. E o cenário não parece ser favorável. Um levantamento da agência de classificação de risco, Austin Rating, mostra que a taxa de desemprego no Brasil deve fechar o ano entre as maiores do mundo. A África do Sul lidera o ranking, com 35,2%, seguida pelo Sudão. O Brasil aparece logo à frente de Costa Rica e Espanha, Colômbia e Argentina. Entre as menores taxas estão China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Em 2020, o país ficou na 22ª posição. No ano passado, na 16ª pior porcentagem de desempregados do mundo. Desde 2016, o desemprego no Brasil supera os 2 dígitos. A menor taxa da série histórica do IBGE foi em 2014, 6,9%. Para melhorar neste ranking, é preciso resolver velhos problemas. O foco é, de fato, não só a qualificação na mão de obra, mas repensar constantemente esse arcabouço tributário, para tentar onerar o menos possível empreendedores e empresários com relação à carga tributária e também a questão do aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento para esse ganho de produtividade, que no Brasil também é muito baixo. Esse período eleitoral tem sido marcado por alguns episódios de violência, como a gente vem trazendo aqui. Em Fortaleza, um jovem foi detido por suspeita de atirar contra o muro de uma igreja na noite de ontem, momentos antes de um evento com a primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, ninguém ficou ferido. Em depoimento, o suspeito disse que era vigilante, mas não repassou informações sobre o disparo. Ele não tinha antecedentes criminais. O jovem foi autuado por disparo de arma de fogo e foi liberado após fiança. A motivação do crime ainda está sendo investigada. E falando ainda sobre violência nestas eleições, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou agora à noite que procura pelo autor dos disparos que atingiram um comitê de campanha do PT no Rio de Janeiro. Representantes do comitê disseram à polícia que perceberam hoje 2 marcas de tiro no muro da sede e que, ao verificar as gravações das câmeras de segurança, foi possível ver então uma pessoa de moto atirando contra o comitê na madrugada do último dia 9. Já a Polícia Civil disse que o caso aconteceu no dia 13, ninguém se feriu. E o assassinato do final de semana em Foz do Iguaçu repercutiu ontem no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou de Bolsonaro e também o ex-presidente Lula a responsabilidade de conter os seus militantes. E em nome da presidência do Congresso Nacional, de uma vez mais, já que o fiz em forma de nota oficial, manifestar a nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família de Marcelo Arruda, barbaramente assassinado. As imagens são chocantes, repugnantes, muito impactantes de fato, e está mais do que demonstrado de que nós não podemos nos render ao ódio, à violência na política ou em qualquer seara da nossa vida. E já passaram, na primeira metade do ano, os registros do mesmo período de violência política de 2020. No primeiro semestre da campanha anterior, ano de eleição municipal, foram registrados 174 casos e nesse ano foram 214, um aumento de 23%, segundo o Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Além de Lula e Bolsonaro, participaram Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, da União Brasil e Felipe Dávila, do Novo. Primeiro ponto, os duelos entre Lula e Bolsonaro. Corrupção. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Nada justifica
essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Outro embate acalorado aconteceu quando Lula criticou o sigilo de 100 anos imposto por Bolsonaro a informações como gastos no cartão corporativo ou documentos como o processo interno do Exército contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação num ato político ao lado de Bolsonaro. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Lula obteve direito de resposta e reagiu. Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo, porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições, e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. Seu tempo. Mas os embates não ficaram só entre os dois. Ciro Gomes criticou as recentes declarações de Jair Bolsonaro sobre não existir fome no Brasil. Mas assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. E elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Ao fazer a tréplica, Bolsonaro atacou a jornalista. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando. Outros candidatos manifestaram solidariedade a Vera Magalhães e criticaram a postura de Bolsonaro em relação a mulheres. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. A senhora é uma vergonha no Senado Federal e não estou atacando as mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Soraya Tronic também criticou Bolsonaro. Eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado,
Tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. A questão feminina não ficou restrita a esse episódio. Políticas voltadas ao público feminino foram tema de mais perguntas feitas aos candidatos e de trocas de acusações. Uma das primeiras a levantar o assunto foi Simone Tebet. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Vem com um discurso barato que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo, somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas. Em outro momento, o alvo foi Lula. O petista foi indagado pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto sobre se iria formar um ministério com metade dos cargos ocupados por mulheres. Lula evitou se comprometer com essa meta, dizendo que vai, entre aspas, indicar pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem, ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte, eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte e poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá é para você assumir o compromisso numericamente, ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível, eu passarei por mentiroso. Lula foi questionado pela jornalista Patrícia Campos Melo sobre como faria para atrair o apoio de Ciro Gomes em um eventual segundo turno, no momento de tanta animosidade entre os dois. E Ciro foi questionado sobre se daria esse apoio a Lula. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Outra devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre. É igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Se ganhar as eleições,
é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E, para isso, eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar R$5.000 para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. Uma solução para o nosso país é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. Felipe Dávila falou em cortar desperdícios da máquina pública. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Nós, nesse ano, por uma PEC, acrescentamos R$200 até o final do ano. Ou seja, no momento, o Auxílio Brasil é de R$600. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. É importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Para os eleitores que participaram da pesquisa, os dois candidatos pareceram mais preocupados em atacar um ao outro do que apresentar suas propostas. Eles também avaliaram que Simone Tebet teve o melhor desempenho no debate, seguida por Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. E conquistar esse voto é crucial. Os indecisos representam 7% do eleitorado e podem definir uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Ou seja, segundo as pesquisas, não tem indecisos em número suficiente para virar o jogo para Bolsonaro, já que a distância entre os dois primeiros é maior que isso. Acaba de surgir a definição. Às 7h54, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Presidente que voltará ao cargo depois de governar o Brasil por 8 anos e fazer a sucessora, Dilma Rousseff, que foi retirada no processo de impeachment. Lula teve 59.437.000 votos. Agora, eleito presidente da República, o petista vai enfrentar uma transição de governo pelos próximos 2 meses com o seu adversário, Jair Bolsonaro, detentor de quase metade dos votos dos brasileiros. Faz apenas 4 minutos que você teve a definição matemática proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral e ela mostrou esse resultado. Agora você vai poder ver a diferença. Olha aqui, ó. A situação já está definida, mas você tem com 98,72% das urnas apuradas, a diferença é essa, 57.579 para Bolsonaro e 59.505.000 votos para Luiz Inácio. Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a bloquear estradas nesta sexta-feira. Em Mato Grosso do Sul, um carro foi incendiado depois que o motorista tentou furar o cerco feito pelos manifestantes. No início da tarde, o grupo havia ateado fogo em pneus e fechado a BR-364 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, quando um motorista tentou furar o bloqueio. O carro ficou em chamas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor conseguiu sair do veículo e não se feriu. Mas o carro precisou ser guinchado. Em Rondônia, policiais rodoviários tentavam retirar tábuas de madeira que também bloqueavam a BR-364 na região de Ariquemes, enquanto manifestantes jogavam os objetos de volta na frente dos agentes. Houve bate-boca. O bloqueio permanece no local. Diversas pessoas em Rondônia estão tendo prejuízos por conta de algumas poucas pessoas que acreditam que o direito de manifestação pode se confundir com o crime de interromper o direito de ir e vir das pessoas. Nossa principal arma de trabalho é o diálogo.
mas para pessoas que não sabem conversar, a nossa força vai ser imposta dentro das determinações legais. Desde o dia 9, a PRF não havia mais registrado bloqueios totais ou parciais das rodovias no país. Nessa sexta, porém, manifestantes voltaram a ocupar as estradas. Mesma semana em que foi divulgada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de bloquear contas bancárias de pessoas e empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos. Em Mato Grosso, a BR-163 tem bloqueios em 3 cidades. Em Lucas do Rio Verde, manifestantes queimaram pneus. Em Diamantino, óleo foi jogado na pista. Filas de caminhões foram registradas em Cristalina, Goiás. E na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, no interior de São Paulo. O último boletim da PRF informa que há 4 bloqueios totais e 13 parciais nas rodovias do país. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas; Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro, Juventus; Alex Telles, Sevilha. Zagueiros: Bremer, Juventus; Éder Militão, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, United; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, United; e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Antony, United; Gabriel Jesus, Arsenal; Gabriel Martinelli, Arsenal; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. A Copa do Mundo do Qatar será a primeira realizada no Oriente Médio e também será a primeira a não acontecer no meio do ano. Essa edição da Copa do Mundo está repleta de novidades. A Copa do Mundo é um dos poucos eventos que é capaz de mobilizar a maior parte da humanidade. Nesse ano, a Copa vai acontecer no Catar, um país bem pequeno do Oriente Médio. E a primeira curiosidade é justamente essa: será a primeira Copa realizada no Oriente Médio. Outros países estão nessa região, como por exemplo o Afeganistão, o Bahrein e o Irã. A Copa será realizada em um período de relativa estabilidade. Embora esses países sejam palcos frequentes de conflitos armados, o ano de 2022 parece dar uma trégua, o que viabiliza a permanência de turistas na região. A próxima curiosidade da lista é que, em especial, essa Copa será realizada entre novembro e dezembro. A Copa do Mundo normalmente é disputada entre os meses de junho e julho, que é quando acaba a temporada na Europa. Aí abre uma brecha no calendário. Mas nesse ano, o Mundial será jogado na reta final do ano, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Isso é por conta das altas temperaturas que são registradas no Catar no meio do ano. Entre junho e agosto, os termômetros do país chegam a bater 50 graus. O habitual por lá nesse período do ano é entre 40 e 50 graus, mas também a baixa umidade do ar e as tempestades de areia. Nas últimas semanas do ano, a temperatura costuma ficar entre 20 e 30 graus, é bem mais tranquilo, e por isso a Copa vai acontecer entre novembro e dezembro. Você sabia que o Catar construiu uma cidade nova, especialmente para essa Copa? A cidade de Lusail foi construída do zero, no meio do deserto. Com 38 km de extensão e investimento de 45 bilhões de dólares, a cidade é considerada uma das mais luxuosas do planeta, localizada a 15 km da capital Doha. O estádio em Lusail, que tem esse mesmo nome, tem a capacidade para 80 mil pessoas, que será o maior da Copa do Mundo de 2022.
Esse também será o palco da grande final. Outros 7 jogos acontecerão nesse estádio. E a última curiosidade da lista é que a Copa do Mundo do Catar terá o primeiro estádio desmontável da história, o Estádio 974. O estádio, que é majoritariamente feito por contêineres de navio, o estádio de 40 mil lugares será completamente desmontado após o fim da Copa, e ele será utilizado como um complexo à beira-mar para a comunidade local. Esse estádio foi inaugurado recentemente, no dia 20 de novembro de 2021.